Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conselhos e Conselheiros. Hoje voltamos aqui com a nossa formação tradicional, nosso amigo Cristiano Adjuto, com o Nick. Um prazer recebê-los todos. Cris, mais um episódio, tamo aí. O que você pode falar pra gente? Bacana, mais um episódio, muito conhecimento, muita troca de experiências aqui com o nosso convidado. E vamos junto, tá ficando legal. Eu tava mencionando que cada episódio desse pra mim é um treinamento, é um conhecimento, é mais bagagem que a gente ganha para levar para o nosso dia a dia. Nick, bem-vindo de volta. Feliz de estar de volta. Eu confesso que eu estava assistindo ali de longe, eu falava, caramba, eu não participei desse, olha que debate rico, foi muito legal. Eu queria lembrar o pessoal também para baixar o nosso e-book. Lançamos o nosso primeiro e-book, né? Então, com o Lobo. Então, foi um podcast muito bacana, geramos muito conhecimento e para não ficar só no vídeo, também geramos a parte escrita, o nosso primeiro e-book. E vai ter o Spotify também, Cris? Tá chegando, né? Tá em construção aí um pedido de todos os nossos espectadores, telespectadores não são telespectadores, né? São ouvintes. Todos os nossos ouvintes, tá chegando o podcast para você escutar no carro, se você tiver o melhor tempo ali. Acho que é uma plataforma de fácil acesso. Com certeza. E a gente tá muito feliz de ter mais um convidado aqui, Felício Mascarenhas. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Nick. Eu tô muito feliz de estar com vocês. É uma honra estar com vocês, né? Eu acho que é importante justamente esse espaço, né, para conselheiros, membros de comitês, colocarem a sua visão, né? Porque ela contribui, obviamente, para as empresas que eles participam, mas a gente fica muito feliz quando isso pode se expandir, né, para o mercado como um todo, que as pessoas possam discutir um pouco os assuntos mais abertamente. Obviamente que sempre dentro dos limites, das confidencialidades do que quer que seja, né? Mas fico muito honrado, muito feliz pelo convite. Espero poder contribuir, espero poder ser bastante aberto nas respostas e agregar aí pro trabalho de vocês. Mas sem dúvida, com um currículo desse, consultor, conselheiro, empreendedor, founder de várias empresas, com certeza vai ser um debate muito rico. A honra é nossa, né? Ter você aqui nessa jornada. Vai agregar com uma visão diferente, ter uma experiência diferente, acho que é sempre bom, e agregar cada vez mais conhecimento para todo mundo. Isso é um ponto interessante, né? Você acabou de mencionar, cada conselheiro, cada pessoa que esteve aqui teve um caminho totalmente distinto para chegar lá. Não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Na verdade, no meu caso, assim, eu acho que eu nunca pensei em chegar lá necessariamente nesse sentido, né? Vou ser conselheiro, né? Vou ser membro de um órgão de governança de grandes empresas ou de empresas médias, né? A minha natureza de profissão sempre foi consultor, né? Então, eu saí da faculdade e, de repente, eu estava numa consultoria internacional, né? E me vi como consultor. E depois eu até conto um pouquinho dessa história. Mas, Felício, deixa eu te interromper. Vamos começar um pouco pela sua vida. Assim, fala um pouco pra gente quem que é o Felício. Antes a gente aprofunda no assunto e não vamos falar um pouco do Felício. Assim. Que é desde a Gênesis de tudo. Não, mas quem é Felício? Família, vida? O que você faz fora desse... Sobra um pouquinho de tempo nessa sua vida profissional para você fazer alguma coisa? Na verdade, é tudo um pouco misturado, né? Família, trabalho, e eu acho que a gente tem que gostar do que faz, né? E eu tô num momento da minha vida que eu acho que eu tô, assim, no auge disso, de gostar do que eu faço e desse mix de coisa que eu faço na vida, né? Mas, digamos... Tudo começou, né, numa escola técnica, na verdade, né? Eu estudei numa escola técnica em São José dos Campos e o projeto que a gente tinha que entregar no final era comprado, digamos assim, por uma empresa, né? No caso, o meu projeto foi comprado por um instituto que é chamado até hoje, né, de Instituto de Estudos Avançados. Era uma incubadora ali dentro. Uma incubadora. Só que, assim, lá dentro só tem físicos, né, que só falam de coisas que você não entende nem meia dúzia de palavras que eles falam. Sua formação é em física? Não. Eu fiz um curso de informática industrial, que era muito voltado a hardware, né? E os físicos de lá precisavam usar um equipamento chamado espectrômetro de massa. Olha só. Entendi. Só que um espectrômetro de massa era disputado por 16 físicos, né? Então, havia ali uma ineficiência, digamos assim, porque a disputa era grande, né? O que faz um espectrômetro de massa, né? Bom, basicamente ele determina, né, uma molécula que você quer encontrar, ele encontra isso através de uma ionização,
informação, né? Então ele faz um bombardeamento e acaba encontrando isso. Então a gente teve essa encomenda e construímos um multiplexador, que era uma coisa que ficava variando os canais e fazendo leituras de 16 canais ao mesmo tempo. Bom, resumo da ópera, né? Transformamos um espectrômetro de massa em 16 espectrômetros de massa, né? E isso ficou assim, um frenesi ali, porque queriam me segurar para sempre naquele lugar, mas foi aonde basicamente eu fui consagrado como um bom desenvolvedor de sistemas, né? Então, naquela época, né? Isso eu estou falando de 1980 e alguma coisinha, e a gente já desenvolvia em assembly, né? E linguagem C++, né? Essas coisas assim. Ou seja, era para eu ser um tecnólogo, né? Desenvolvedor, talvez um deep techer, né? E acabei fugindo disso, né? Eu fui para negócios, eu fui puxado para o mercado, fui desenvolver sistemas que seriam equivalentes a ERPs hoje, né? E depois fui para a faculdade, eu fiz ali Unesp, Ciências da Computação. E quando eu me formei, né, logo de cara, empresas de banco de dados me chamaram, né? Então eu fui para uma internacional de banco de dados. Num belo dia eu estava na sala de espera de uma outra internacional de banco de dados, estava ali esperando para fazer um processo, ser chamado para uma entrevista, e peguei uma revista, comecei a folhear e tinha um artigo de negócios que eu comecei a ler e achei lindo aquilo, né? E cara, naquele momento eu me apaixonei por aquela escrita e eu li ali de baixo, né? Andersen Consulting, né? Que era uma empresa de consultoria da época, né? Que era o braço de consultoria da Arthur Andersen, né? Saudosa Arthur Andersen, né? E eu só sei que na hora que eu terminei a entrevista, eu atravessei a rua e me informaram que ficava ali pertinho, né? A Andersen Consulting ali na Alexandre Dumas, né? Chácara Santo Antônio ali. E perguntei se dava para fazer um processo lá, né? Aquela cabeça de garoto, de 20 e poucos anos de idade. Ficaram, acho que, compadecidos, né? Ele veio até aqui, né? Cara, você veio até aqui, não é assim que funciona, né? Mas tem um processo rolando ali, mas já está na terceira etapa, acho que você não vai conseguir, né? E aí me deixaram entrar no processo, eu acabei entrando e me colocaram na divisão de tecnologia. Eu virei um consultor de tecnologia da Andersen Consulting, né? Oportunidade e oportunismo, né? Mas eu tô achando que ele trabalha demais, porque a gente não aprendeu nada ainda de você do Felício. Vamos lá. Só para seguir com essa carreira, né? Aí eu fui consultoria após consultoria e a minha formação básica foi como um agente de mudança de empresas, e a minha escola foram essas consultorias, depois eu posso falar um pouquinho mais, né? Mas a minha vida pessoal, assim, né? Tem vida pessoal também, né? Que bom. Tem, fica tranquilo. Assim, eu sou um cara simples, né? Eu gosto de poucos e bons amigos, né? Então, aqueles amigos que eu tinha desde a minha tenre adolescência, né? Eu preservo eles até hoje. A maioria deles estão lá em São José dos Campos, né? Outros estão aqui em São Paulo também. Então, assim, eu gosto de ir na casa de um, tomar um vinho, na casa de outro, às vezes fazer algum programa junto, viajar, alguma coisa. E tem alguns grupos de amigos que têm o mesmo hobby que eu, né? O meu principal hobby é motociclismo, né? Olha só. Então, eu, até para dar aquela desestressada, eu faço viagens longas de motocicleta, aí já fomos para deserto do Atacama, Patagônia Argentina, chilena, Europa, ali, vários países, né? E isso é muito bacana. Então, esse é o hobby principal, né? Mas desde aquela época da adolescência, eu fazia trilhas de motocicleta também, né? E é uma coisa que eu faço até hoje, que é uma coisa que me ensina muito sobre gestão de riscos, inclusive. Dois trilheiros aqui, ó. Tem algo a mais. Olha só, não sabia que vocês são assim Temos também. Dois trilheiros aqui. Só um pouco roia depois de velho, tá? Mas eu acho que eu aprendo muito com gestão de risco, né, numa trilha, né? E aquela coisa do hiperfoco também, né? Isso é uma coisa muito interessante numa trilha, né? Mas basicamente é isso. Eu sou um cara simples, tenho hobby simples, gosto de uma boa comida, gosto de bons amigos, né? Não sou casado, né? Eu tenho bons relacionamentos, né, ao longo da minha vida, né? Mas, ou seja, não sou casado naquele modelo convencional de casamento, né?
decidi também não ter filhos, né? Foi uma decisão pessoal minha, né? E basicamente é isso. Talvez esse meu perfil seja um pouquinho fora da média dos perfis dos conselheiros, né? Mas basicamente... Mas a diversidade é importante. Acho que cada vez mais, né, a gente fala de diversidade de experiências, né? Assim, e acho que é importante ter também qualquer tipo de experiência e diversidade acionada no conselho faz diferença. A Renata nos trouxe isso bem forte, né, no papo, que ela falou, cara, o importante da diversidade de experiência no conselho, né? É verdade, é verdade. Até a diversidade também no sentido de maneiras diferentes de enxergar as coisas, né? Às vezes existem diferentes ângulos da mesma questão que as experiências de vida, os estilos, né, os perfis, né, fazem com que os ângulos sejam variados. E aí os membros de conselho contribuem de maneira complementar, né? Eu acho que isso é bastante importante também, né? Obrigado por compartilhar. Eu fico muito feliz também dessa outra coisa em comum que é a moto, que a gente gosta muito, né? E viajar, conhecer outras culturas, pessoas, faz toda a diferença. É engraçado, Nick, que o pessoal... Eu dei aula em MBAs da disciplina governança corporativa e da disciplina gestão de riscos, né? Riscos estratégicos, riscos corporativos, por 10 anos na minha vida. Dei um break agora, né? Os coordenadores às vezes querem que eu volte, mas eu estou um pouco sobrecarregado, só um pouquinho. Mas uma coisa que eu sempre trabalhava com os meus alunos era essa questão de exercitar os riscos, né? Então eu fazia sempre esses cases de vamos viajar de moto, pessoal, né? Então eu fazia eles prepararem uma viagem de moto e administrarem todos os riscos daquela viagem. E aí o pessoal que tinha aquele preconceito, né? Mas andar de moto é uma coisa muito perigosa, como que você se envolve com isso? O pessoal saía com uma outra visão, né? Porque o risco tem muito a ver com o quanto você o mitiga, né? Então, aí quando o pessoal começava, não, vamos fazer uma capacitação adequada, vamos usar o equipamento adequado, vamos ter uma rede de assistência adequada, o risco ia diminuindo, olha, tá mais tranquilo do que viajar de avião aqui, essa viagem, né? Então, exercitava um pouco essa questão do risco também, essa questão do hobby motociclismo, isso é bastante interessante. E Felício, você começou a falar pra gente um pouco dessa conexão tua de anos como consultor em diversas empresas e o quão isso contribuiu para chegar ao conselho, essa tua experiência, ou até mesmo se virar um conselheiro por si só? Eu acho que essa é uma pergunta muito bacana. No meu caso, eu não consigo me lembrar de algum plano que eu tenha feito, do tipo, eu vou fazer esse passo, depois esse passo, depois esse passo e vou me tornar um conselheiro. Não que não seja algo que se deva planejar, né? Não me entendam mal nessa questão, né? Mas no meu caso, em particular, não foi tão planejado assim, porque eu acho que existe uma afinidade muito grande entre a atividade de você ser um consultor, e aí eu digo um consultor raiz, né? Aquele cara que mete a mão na massa, vive o dia a dia do cliente, se envolve visceralmente ali junto com o cliente dele, dos dilemas, dos perrengues de um projeto que precisa resolver um problema complicado, né? Que eu chamo também de o agente de mudança, né? Então, eu sempre tive esse orgulho de ser um agente de mudança, né? Junto com os meus clientes, né? Então, acontecia que o ato de aconselhar vinha muito naturalmente, né? Você estava num projeto complicado com um cliente, um projeto que vai fazer uma transformação organizacional significativa, por exemplo, uma transformação radical de uma reviravolta, né? Um turnaround em alguma coisa, tinha sempre aquele momento relax que você saía para tomar um chopp com o seu cliente, né? E o momento de desabafo, né? O cliente, olha, cara, legal, acho que a gente está estruturando tudo muito bem, o projeto vai... Mas a verdade mesmo é que tem isso. Então, o cliente desabafava um pouco o que ele considerava as causas raiz daquilo que levou àquele problema e que necessita daquela transformação, né? E esse ato de ouvir, né, fazia com que eu, na hora que eu falava o que precisava falar, eram poucas palavras, mas palavras acertadas, né? Assertivas, né? Uhum. Mais ou menos como o slogan daquela empresa de logística, né? Assim, entender para atender, né? Boa. Eu nem me lembro o nome da empresa, mas entender para atender. Então, assim, a gente entendia a questão e aí
aí a gente conseguia atender, né, com especificidade aquela necessidade, aquela dor, aquele dilema, né? E os clientes sempre me reconheciam dessa forma, sabe? Eu sempre tive esse reconhecimento. E aí foi natural. O dia que eu recebi o meu primeiro convite para ser membro de um órgão de governança, no caso foi na Cosan, né? A Cosan é um dos maiores grupos corporativos empresariais do Brasil, uma empresa impressionante. Faturamento eu estimo talvez na somatória das empresas do grupo uns 110 bilhões de reais, mais ou menos. Em algum momento, na Cosan, eu já com a minha própria empresa de consultoria, não mais nas empresas internacionais que eu participava, recebi um convite para sentar numa cadeira de comitê de auditoria. E aí a pergunta me veio na cabeça, né? Por que eu, né? Assim, por que eu recebi esse convite, né? Talvez por algo que eu já fizesse, né? E nem percebia que estava fazendo, né? Eu dava conselhos honestos, francos, aquilo que de fato eu pensava, mas eu refletia bastante antes de dar aquele conselho, né? A palavra conselho é muito ampla, essa palavra, né? Mas os clientes me reputavam como um cara que dava bons conselhos. Então, vem para cá, né? Então, assim, eu não participei de nenhum engagement que me levasse a isso, né? Isso acabou fluindo naturalmente no meu caso. E aí vieram outros conselhos de empresas menores, né? Até porque comparar com a Cosan não dá, né? A Cosan é gigantesca. E o que me chama muito a atenção na Cosan são as diferentes verticais debaixo do mesmo grupo. Devem ser demandas, dores e oportunidades muito diferentes, sim. Deve ter uma sinergia em alguma delas, mas são demandas muito diferentes, não? Não são tão diferentes assim, sabe, Nick? A visão da Cosan é uma visão muito bela, cara, porque é um posicionamento estratégico, assim, orientado a uma espécie de resiliência que tem a ver com negócios irreplicáveis. Então, o critério, isso não é velado, isso aqui não tem nada de confidencial no que eu estou falando, né? Mas se você falar com os 3 últimos presidentes da Cosan, todos vão falar essa mesma coisa, né? Se você falar também com um acionista de referência, ele vai falar a mesma coisa. O métier da empresa é um métier de negócios irreplicáveis, né? Mas com um propósito, não é simplesmente ser irreplicável porque isso vai nos trazer dinheiro, performance, crescimento, né? É também no sentido de que eu vou conseguir contribuir, né, para matrizes importantes nesse país, né? Então, estamos falando de energia renovável, no caso da Raízen, né, que é uma joint venture com a Shell. Estamos falando de gás, né, como energia também, né, no caso da Compass, né, que a Compass adquiriu a Comgás, né, e a Comgás no sul do Brasil, desculpa, a Sulgás no sul do Brasil. Estamos falando também de logística, mas aquela logística mais estruturante mesmo, que é a ferroviária, né? Então, a Cosan detém a Rumo Logística, né, que foi construída a partir de uma empresa chamada ALL Logística, lá do sul do Brasil, e transformou a coisa, né? Então, a Rumo Logística hoje é a maior empresa de logística ferroviária da América Latina e ela tem uma expressão muito grande porque ela tem um caráter, né, muito transformador, né? Então, ela tem a concessão de todas as malhas, da maioria das malhas ferroviárias do Brasil, está cobrindo o território de leste a oeste, norte e sul, né? E de forma muito transformadora, porque a ferrovia no Brasil era sucateada, né? Então, isso faz parte dessa visão de ser irreplicável e com um propósito estruturante para o país, né? Então, e ainda tem a Moove também de lubrificantes, né? Isso, estava me esquecendo da Moove. E agora justamente tem a rede Oxo. Que tá virando um monstro. O Nick perguntou se fazia sentido, se tudo tem sinergia ali, tá? A Oxo tá plugada, na verdade, na distribuição, ou seja, da rede Shell, né? Então, plugada ali na rede Shell como loja de conveniência e que faz muito sentido, né? Seguir nessa esteira, né? Então, tudo tem uma conexão estratégica muito interessante no Grupo Cosan. Eu falo com uma certa empolgação sobre a Cosan, parece até
até que eu não sou um conselheiro isento, né? Fico preocupado com isso, né? Mas, de fato, se você olhar os números a frio da Cosan, tanto quantitativamente falando, quanto qualitativamente, e também a visão deles, é um grupo empresarial de dar orgulho mesmo para os brasileiros, né? Como é que você aprendeu a fazer as perguntas corretas? Porque o conselheiro está ali para fazer... No começo, talvez seja mais conselhos, mas daqui a pouco tem que começar a fazer perguntas. Como é que foi essa virada de mindset? Eu acho que isso, cara, tem a ver com os livros que você lê, tem a ver com os autores que você fica fã, né? E aí você se inspira neles, né? Por exemplo, eu sempre fui muito fã do Peter Senge, né? Que é aquele cara da quinta disciplina, que tem a ver com transformações organizacionais dinâmicas nas organizações, né? Ele deu aquele nome de organizações que aprendem, né? E eu sempre acreditei nisso. Eu lia o livro desse cara desde as origens lá, né? Mas é o tipo de coisa meio viajante para você pontuar numa reunião de business. Mas isso é importante porque fica no seu modus operandi. Isso leva às boas perguntas, tá? E são perguntas que faz o pessoal pensar. Não, realmente a gente não tinha olhado por esse ângulo. Não é um Q&A clássico, né, de perguntas puramente quantitativas, né? Então, esse tipo de leitura te embasa para fazer boas perguntas, né? Então, buscar um conhecimento que transcende um pouco a questão simplesmente técnica do que você atua, eu acho que é fundamental para fazer isso, né? E tem um pouco de afinidade com isso, né? O meu irmão mais velho, por exemplo, ele é um psicanalista há 30 anos já, né? Então, ele é um psicanalista de mão cheia, fazendo propaganda aqui para você, Leandro, né? Ver se ele ganha alguns pacientes, né? E ele fala que grande parte do sucesso de um psicanalista é ouvir, né? O tempo inteiro. Então, assim, mas como assim ouvir, né? Assim, existe uma diferença entre ouvir bem e ouvir mal, né? E essa questão da boa audição é uma questão de você estar realmente interessado em entender, né? E te prepara para poder fazer a pergunta, né? Escutativa, essa que eu queria Escutativa, é isso. Então, assim, não adianta muito você querer dar bons conselhos se você ainda não entendeu nada, né? E aí eu não estou falando muito de um entendimento puramente técnico, né? Então, por exemplo, eu sou um cara formado em ciências da computação, mas eu entendo de finanças, né? Obviamente fiz meu MBA de finanças no IBMEC, né? Tenho uma trajetória de cursos de M&A aqui, M&A ali, né? No INSPER, por exemplo. Isso é importante, o estudo formal, né? Mas é a leitura, né? É você pegar aquele catatal, né, de administração de finanças, por exemplo, e aprender fluxo de caixa descontado ali, né? Bebendo direto da fonte, Ler um né? DRE. Ler um DRE, né? E aí você voltar 5 páginas, porque, cara, não entendi nada até aqui, né? Esse tipo de interesse em mergulhar um pouco nos conhecimentos é importante porque no momento de ouvir, você ouve com compreensão, né? Então, se a pessoa está te explicando algum perrengue corporativo ali e alguma coisa que pode estar empurrando a empresa para um risco importante, isso está ali, ele está vendo essas placas tectônicas se movimentarem e está preocupado, você tem que estar entendendo primeiramente o que ele está falando, né? E aí sobre o aspecto de finanças, sobre o aspecto de marketing, de posicionamento, sobre o aspecto comercial, e quando na sua cabeça juntou os quebra-cabeças ali, né, as peças do quebra-cabeça, você joga uma boa pergunta. É nesse momento que você joga uma boa pergunta, sabe? No momento do seu entendimento. Então, a pergunta boa vem depois que fechou o seu entendimento. E fechar o seu entendimento é um pouco dar o espaço também para o seu interlocutor, né? Então, no caso de um conselho, às vezes o seu interlocutor, ele está numa situação meio acuada, né? Então, o conselheiro dá um pouco de espaço, né, para a pessoa se sentir um pouco mais confortável e ele começar a falar as coisas de uma maneira um pouco menos tensa, vai também te dar um insumo correto para você fechar uma boa compreensão e aí fazer as perguntas certas, né? E só uma coisa para terminar essa parte das perguntas, é a prepotência também. Você começou a ouvir, você já quer dar a resposta, você já acha que tem a resposta. É isso aí. Então, você estar presente ali 100%, entendendo também os contextos, né? O que está por trás daquilo é super importante. Não, é super importante, sim, Nick. Eu acho assim que nessa questão tem também um componente de rapport, né? Como dizem os psicólogos aí também, né?
você entrar naquela frequência, né? Você pode até falar assim, não, mas o conselheiro ele tem que ser desafiador, né? Ele tem que fazer perguntas difíceis, perguntas que nem ninguém está fazendo, né? Concordo, né? Mas tudo tem os outros lados, né? O outro lado é que se você acuar demais, o rapport é zero. Você não tem tanta sintonia com o interlocutor. E o interlocutor, nesse momento, ele ativa um modo meio sobrevivência, né? Que é, eu não posso ser trucidado pelo conselheiro aqui. Então, deixa eu ficar bem protocolar nas minhas respostas. Então, o que você vai receber ali naquele momento é um material ruim, na verdade, né? Então, é criar o rapport, ou seja, deixar a pessoa à vontade, fazer perguntas, às vezes, que são perguntas marginais ou subjacentes ao tema para ele ficar mais tranquilo, vai trazer as pérolas importantes daquele tema e vai conduzir todo mundo para um caminho bom de solução, né? É mais ou menos assim que eu penso, assim que eu atuo e acaba sendo o meu estilo, né? Obviamente que eu tenho colegas que têm um estilo mais general, né? E é bom também, acho que tudo se complementa, né? Mas o meu estilo acaba sendo esse e tem estilos diversidade, e estilos. Diversidade. E me falou uma coisa, você tocou num ponto interessante de estar acuado, de rapport, e eu acho que aqui é um bom momento para a gente começar a introduzir como é que é a relação dos CISOs com os conselhos por onde você passou. Existe esse rapport? Não existe? Eles ainda estão numa posição acuada? E como que seria, como na tua visão, qual que seria o conselho para ter uma interlocução melhor ali? Eu acho que, excelente pergunta, Cris. Eu acho que, assim, tem muita coisa para evoluir nisso, mas o nível de consciência de que essa evolução é necessária nunca esteve tão em alta. Eu acho que isso é muito bom. Dos dois lados, tá? Do lado dos CISOs e do lado dos conselheiros, quer seja um conselho de administração, quer seja um conselho fiscal, um conselho, um comitê de auditoria, um comitê de riscos, né? Por que a evolução está acontecendo dos dois lados? Porque eu acho que os adventos recentes, né, que na verdade vieram do pós-pandemia, né, de 2019 para 2020 houve uma espécie de borda, né, uma mudança no cenário de todas as empresas. A gente teve ataques emblemáticos em vários setores, né, e aquele gelo na espinha do homem de negócio, do tomador de decisão de negócio, foi muito intenso nesse momento. Então o pessoal descobriu o CISO nesse momento, né? Quem é esse cara que eu preciso tanto Traz dele? o cara da segurança aqui, né? Traz o cara da segurança, eu quero saber, esse cara fala português, né? Até então a gente nem sabia se vocês CISOs falavam português ou falavam em hexadecimal. Essa distância, esse abismo existia. Existia, Tá. existia. Existia sim, porque a gente achava que um CISO ia entrar numa reunião de conselho e o cara ia falar um tecnês que a gente ia ficar... a gente ia ser empurrado pro corner, assim, do tipo, vamos ter que ficar com cara de conteúdo, porque eu não sei bulhufas do que ele tá falando. Mas era o que acontecia em 90 e muitos % das vezes. Sim. Assim, nós, com a experiência, podemos falar que era o que a gente fazia no começo, né? Só que aí eu acho que os CISOs surpreenderam, porque, primeiro, esses caras atuaram de maneira heróica, né, nessa fase. Obviamente que algumas empresas se machucaram bem mais do que outras, né? Mas eles atuaram de maneira heróica, de forma coadjunta, né, com outros atores também, e se despontaram. Então, de repente, o holofote que não estava tanto no CISO passou a estar. E aí eu acho que houve um incremento de orçamentos a partir disso. Eu não sei, talvez algum CISO possa reclamar aí nos comentários de que... Fala com o meu chefe aqui. Isso, na verdade, diminuiu, né? Eu acho que talvez possa ter uma reclamação. Mas a minha percepção é que houve um aumento de orçamento. Às vezes o CISO gasta mal, né? Isso a gente tem que ser honesto em relação a isso, porque existe muito essa questão da hype, né, da segurança da informação e aquela questão do quadrante mágico do Gartner. Então, às vezes, gasta-se muito com poucas coisas, né, e não se abrange tudo que precisa abranger, porque o cobertor fica curto nessa hora, né? Mas voltando aqui, eu não queria fugir da pergunta. Eu acho que, nesse momento, Cris,
houve um namoro, começou a ter um namoro que começou a evoluir já para uma relação mais séria, né? E hoje o CISO é muito bem-vindo, né? Nas reuniões de comitê, nas reuniões de conselho, e não tem mais, o pessoal não tem mais medo, até porque aprendeu a fazer as perguntas certas, né? Então, a única coisa que eu tenho sentido é que a relação precisa ser aquecida continuamente, não necessariamente à base de um novo trigger, né? De um novo incidente, de um novo problema, né? Então, você tem ali uma pandemia que dá digamos, uma descontinuada nessa curva, e depois as coisas vão se acomodando, é natural, né? E o que a gente acaba discutindo nos bastidores, eu e meus colegas de comitês e colegas de conselho, às vezes é o seguinte, olha, é justamente agora que a gente precisa aquecer as coisas. Chama lá o fulano de novo, o CISO, né? E vamos conversar de novo com ele. Mas não aconteceu nada, justamente por causa disso, né? Ou seja, não é mais orientado a se aconteceu ou deixou de acontecer algum incidente, né? É orientado a como está a nossa curva de amadurecimento. O que é uma curva contínua, né? Porque ela vai ser incessante, né? Os hackers também estão, entre aspas, amadurecendo, né? Amadurecendo tecnologicamente, amadurecendo em termos da malícia que eles empregam, né? Nos seus crimes, né? E o CISO continuamente ou eternamente precisará amadurecer igual ou até bem mais, né? Então, a gente tem que provocar isso. A gente tem que provocar uma nova vinda do CISO com a máxima frequência possível para que ele nos mostre a maturidade, o incremento de maturidade, não mais quantos incidentes tiveram. Não estou dizendo que, obviamente, nós não vamos avaliar os indicadores de incidentes, mas eles já nos ensinaram, né? Vocês, CISOs, nos ensinaram que na verdade, a empresa sofre milhares, se não milhões de tentativas de ataques. Né? Diariamente. Diariamente. Então, cara, essas estatísticas antes nos assustavam, né? Elas não nos assustam mais, né? O ângulo foi mudado um pouco. Qual que é o grau de maturidade, o quão robusto eu estou nesse momento. Está realmente virando um problema desse caminhão de areia que está caindo na sua cabeça. Assim, acho que Exatamente. E com a tua experiência em governança, como que você sugeriria? Não tem uma receita de bolo, não é isso que a gente está buscando, mas em termos de organizacional, onde o CISO deveria estar? Debaixo do CIO, debaixo do CFO? Ele deveria ter uma cadeira no conselho, dentro do comitê de auditoria, dentro do comitê de risco, com reuniões periódicas? Da sua percepção. Eu acho que essa é uma pergunta poderosa para um espectro super amplo de respostas, Vini, que é a resposta de consultor, né? As piadas de consultor são sempre assim. Depende do momento, depende da estrutura. Consultor é o cara que sempre vai falar depende, sempre vai... Depende dos advogados. Vai pedir o seu relógio para dizer que horas são e te cobrar por isso, né? Mas eu não quero fugir da sua pergunta, mas a questão é que, se você pegar, por exemplo, middle market, né, empresas de faturamento entre... Vou chutar aqui, tem controvérsia sobre o que é o middle market, né? Mas empresas que faturam entre 200 milhões a 1 bilhão de reais, vamos considerar um middle market, né? Essa resposta à sua pergunta seria uma resposta, que seria muito assim, né? Cara, tenta fazer com que na sua estrutura aí de tecnologia, onde você tem um CIO, você desmembre ali a figura ou a função, não necessariamente, tá? Porque não tem orçamento para isso. Ter uma pessoa dedicada, mas tem uma função, alguém que possa botar um chapéu, depois tirar e colocar outro em algum momento. Ou seja, numa estrutura de middle market, a gente tenta fazer aquilo que é possível, né? Até porque, por exemplo, os orçamentos ficam minguados, porque quando o pessoal vai ver o preço das coisas, os vendors não estão preparados para o middle market. Eu acho que nem no Brasil e nem em nenhum lugar, né? Tem uma estatística interessante que eu estava vendo no evento da RSA que eu estava, de uma empresa que trabalha bastante a parte de seguro cibernético para empresas de pequeno e médio porte lá nos Estados Unidos, que eles estavam falando que do total de pagamento de resgate de ransomware no último ano, nos Estados Unidos, perto de 70% foi feito por pequenas e médias empresas. Não foram as grandes. Então, o grande volume está aí, e aí mostra que esses caras estão sendo atacados, são alvos,
estão sofrendo e estão tendo que pagar. Olha isso. Essa estatística é muito interessante, viu? Eu nem tinha noção desse volume, mas é exatamente isso que eu penso, sabe? É um universo em que você está desassistido em termos de ferramentas, porque o seu orçamento não é tão pujante assim, né? E você não está deixando de ser atacado ali, né? Então, esses são os verdadeiros guerreiros ali, né? Que eles estão tendo que combater um ataque com um arco e flecha, muitas vezes, e muitas vezes estão sendo bem-sucedidos, né? Na base dessa fibra, né? Desse heroísmo. Então, a sua pergunta, Nick, no caso do middle market, eu recomendaria, né? Faça o que é melhor possível para você abarcar todos os aspectos de tecnologia que são necessários, né? O ERP da sua companhia, a base de dados da sua companhia, o e-commerce da sua companhia, mas consiga ramificar disso uma função CISO, aí eu vou colocar entre aspas, né? Porque eu não quero... Um responsável de cibersegurança. Um responsável, que não importa muito o nível dele, mas que ele seja, digamos... incumbido, né, da missão crítica de cyber, né? E ele, tendo essa noção, tendo essa consciência, tendo esse sentimento de que foi dado essa missão a ele, né? Ele abraça isso e se capacita, se prepara, se atualiza e com os recursos que ele tiver, disponível, ele emprega esses recursos da maneira melhor forma possível. Que for possível, né? Então, isso é uma resposta para o middle market. Agora, uma empresa listada na bolsa com faturamento bilionário. Aí eu posso pensar um pouco na Cosan mesmo, onde eu estou bastante inserido, né? O que eu penso é o seguinte, né? Até com um aprendizado das minhas contrapartes da Cosan, né? O orçamento mais pujante, compatível com o porte da empresa, compatível com o nível de priorização da empresa naquilo que ela entende ser riscos relevantes, né? E esses recursos estão à disposição para serem destinados àquilo que é importante. O fator humano, eu acho que está no topo da escala. Fator humano de cyber, né? O fator humano também do ponto de vista de primeira linha de defesa, né? Vamos falar o business, né? Como o pessoal fala, né? O pessoal da linha de frente, o pessoal que opera uma locomotiva, né? Que pode receber um ataque eventualmente, o pessoal que está num posto de gasolina, por exemplo, numa distribuição. A linha de frente tem que ser conscientizada. Então, cadê o orçamento destinado a isso, né? Então, à medida que você vai atendendo essas prioridades na sua pirâmide de Maslow, digamos assim, de cyber, né? Você percebe o nível que você tem. Como pessoa está no topo, a tendência é que o CISO tenha uma envergadura estrutural muito, muito grande, né? Então, eu acredito que dependendo do porte da empresa, o CISO tem sim que ter um status de C-level, né? E estar destacado fora da estrutura de tecnologia da informação, aqui, opinião particular minha, tá? Eu não sou um especialista como vocês, né? Mas com um olhar de conselheiro, né? Para que haja um pouco esse foco na missão crítica, né? Essa não interferência de outros assuntos tecnológicos e evolutivos tecnológicos que não sejam simplesmente, meramente a proteção do valor do acionista o tempo inteiro, né? Então, eu acho que é uma função, talvez uma das mais, se não a mais, focada de uma organização. Ela precisa ser uma das mais focadas. E não é porque ela é focada que ela é especialista a ponto de não estar no topo da organização. Tá? Essa é a minha visão, sabe? Como deve ser constituído um CISO para mega empresas, mega corporações. Tá? E a startup? Usando sua experiência de ter uma consultoria de M&A, de tá muito conectado nesse ecossistema de empresas que estão nascendo, que são mais jovens, que são mais abraçadoras de risco, precisam abraçar mais isso. Como é que você vê nessa estrutura? Eu acho legal as perguntas de vocês. Você me deu um choque térmico agora. Sai lá da empresa. Eu fui lá em cima, agora vamos pegar Eu estava numa sauna norueguesa e eu pulei num lago congelado agora, né? Eu respeito muito as startups.
uma das minhas empresas é uma desenvolvedora de startups, né? E essa pergunta sua é super pertinente, sabe? Porque ela está no extremo oposto do que eu estava falando antes sobre a pergunta do Nick de grandes corporações, né? Talvez a necessidade de se estar bem armado em cyber numa startup é tão grande quanto de uma mega corporação, né? Ela quebra. Porque ela quebra. E ela quebra, eventualmente, inclusive, ela pode impactar fornecedores e clientes de uma maneira até mais agressiva, na verdade, do que se você tivesse uma grande empresa que consegue fazer o damage control com uma velocidade muito grande, né? Dependendo do teu cliente da startup, é um requisito para você fazer negócio com ele. Sem segurança, desculpe, você quer atender um cara que tem um nível de segurança alto, você não vai chegar com nível baixo e querer atender aquele cara. Então, isso do lado do CISO também é um desafio para ele. É verdade, é verdade. Agora, eu falo com muito carinho em relação às startups, porque eu converso com os meus amigos empreendedores de startups, né? Alguns clientes da minha carteira, outros não, outros que estão só na comunidade ali, digamos assim, que eu exerço uma espécie de mentoria informal a eles, né? E a conversa é mais ou menos assim, em quase todos os casos, né? Do tipo, cara, eu sei que eu preciso pra caramba disso, mas eu tô contando as moedinhas aqui, ou é isso, ou é fazer o upgrade, né, do marketplace. Pagar o desenvolvedor que tá fazendo a plataforma, né? Core, né? O kernel, né? E na verdade, nesse momento, você volta naquilo da contextualização que a gente falou, né? De você saber a pergunta certa para esse contexto, né? Nesse contexto cara, você pode ser atacado e pode doer muito mesmo, porque você está vulnerável, igual às grandes organizações, né? E o impacto para você é mais agressivo porque você não consegue segurar essa onda, né? Então, vamos analisar alternativas, né? Porque às vezes ele está viciado igual um CISO de mega empresa, né? Viciado assim, eu vou explicar melhor. Naquele sentido, né? Participa de um congresso lá nos Estados Unidos, de um grande vendor, né? E todos os vendors fazendo aquela propaganda sobre inteligência artificial protegendo o seu negócio e todas soluções muito caras, né? Que não são tão caras para uma Cosan, né? Não são tão caras para uma empresa gigantesca, um grupo boticário, né? Mas para ele é impossível, né? Agora, será que você não está olhando para um ângulo que não é o ângulo correto, né? Será que não tem alternativas mais orientadas a controles um pouco mais controles raiz, digamos assim, controles internos mais clássicos que te tiram da zona vermelha do risco e depois você vai complementando isso ao longo do tempo com investimentos que você pode fazer na medida que você receba outros aportes ou que a curva de crescimento da empresa esteja mais saudável, né? E essa reflexão é saudável e faz eles entrarem mais ou menos no eixo, tá? Até o que a gente estava falando, né? Será que você já fez o básico que deveria ter sido feito antes de evoluir para aplica o patch, tecnologias. Aplica os patches. Cara, esse tipo de conselho básico para startup cai muito bem. Isso que você falou agora, Cris, é perfeito mesmo. Uma coisa que eu gosto de falar também é se você está como startup, tem vários incentivos de várias empresas de nuvem que eles já têm muita segurança por design na própria plataforma. Então você consegue já subir com o básico ali de cibersegurança. E se você já tem produtos próprios, tenta utilizar ao máximo todas as funcionalidades do produto que você já tem. De repente, você já consegue ter algum controle compensatório. Não sei se a gente pode explorar um pouco mais essa pergunta sua, Glauco, que eu acho que ela é muito boa mesmo. Eu só queria falar mais uma coisinha sobre isso, né? O que eu percebo nessa linha também, Nick, é que o empreendedor de startup tecnológica... ele às vezes confia demais na natureza da criação da startup dele, porque ele começou pequenininho com um kernel tecnológico ali, às vezes quando começou pequeno, ele colocou ali application protections, né, na aplicação original, né, e depois os desenvolvedores foram melhorando isso e ramificando isso, mas tem uma hora que você perde a mão, né? Você traz gente nova, gente que não tá... Que no começo são os caras mais cascudos, depois aparecendo mais gente para trabalhar, você perde um pouco
Mas o próprio empreendedor, ele acha que ele está protetivo em tudo que ele faz, em termos de evolução da plataforma, o que seja, porque no começo era assim, mas ele perde um pouco essa conta. E depois, quando ele é atacado, ele fala, cara, me atacaram naquilo que eu achava que eu era melhor, que é na aplicação, por exemplo. Quando ele vai ver, um pedaço da aplicação original está lá super protegida e o resto não, né? Então, tem um pouco esse viés e esse tipo de conselho acaba funcionando bem para o pessoal de startup. Tá? Bacana, eu acho que você até trouxe um outro assunto que a gente discute bastante aqui, que é como é que você está preparado para o momento de um incidente? E aí, eu acho que você passou por algumas experiências delas. Sim. Poderia compartilhar para a gente um pouco como é que foi essa relação do conselho, com o CISO do conselho, com a gestão da crise ou a crise por si só, e como é que isso se desdobrou pós o incidente, né? Eu acho que eu acompanhei o mercado de vários ângulos. Acho que nessa época de 2020 que houve vários ataques, né, que acabaram virando ali referência de o que fazer, né? Vamos olhar o caso da empresa X, da empresa Y, da empresa Z. Obviamente que eu não posso deixar de falar que a Cosan também recebeu um ataque de ransomware nessa época, em 2020, e eu acompanhei, né? Obviamente que também eu não devo detalhar tanto ali na minha posição. Guarda a sua confidencialidade, não for necessário. Mas o que eu percebo é justamente isso do cerne da sua pergunta, Cris, que é o seguinte: existe uma curva de maturidade organizacional que vem desses adventos. E eu acho que a organização tem que olhar isso de maneira muito madura, muito tranquila, né? No caso da Cosan, talvez vocês possam até convidar o CISO deles, né? O Fernando Madureira, é um cara muito bacana. O Fernando veio depois desse ataque, né? Mas ele implementou uma série de coisas que fez o sarrafo ir lá para cima, né? O primeiro passo, que eu acho que tem a ver com essa busca da robustez, vem da compreensão de o quão vulnerável você esteja, né? Então, eu acho que ali o que foi preciso e que foi muito provocado pelo conselho era onde nós estamos, né? E aí precisava de uma régua para medir isso, né? E aí o pessoal empregou ali o NIST, né? E percebemos onde estamos, onde queremos chegar, e depois de alguns anos, chegamos. E o que é o NIST, para quem não conhece? Desculpa. Imagina. O NIST é um framework, digamos assim, que define parâmetros de maturidade, talvez usando ali uma régua de CMM, outra régua de maturidade, mas que define mais ou menos a direção que você deveria seguir para amadurecer, né? É um conjunto de boas práticas, né? De boas práticas de segurança. Sim. Focados na identificação, na detecção, na proteção, na resposta, na recuperação. Perfeito. E agora no modelo mais novo do NIST, a governança também, né? Ele abarca tudo que a gente precisa fazer de segurança bem feito. Se seguir o NIST, está muito bem endereçado. Muito obrigado por me socorrer, Glauco, na resposta. Mas basicamente é isso, sim. Obviamente que eu não posso responder com tanta propriedade quanto a administração responderia, né? O próprio CISO da Cosan atual, o Madureira. Mas eu tenho uma certa noção de que a cartilha necessária, né, foi seguida, né, que é a cartilha do amadurecimento. E do amadurecimento que ele vem pela dor, né, pelo aprendizado de que eu fui atacado, eu até segurei bem o tranco, mas os ataques são muito reais, né? Eu preciso dar a devida importância disso em todos os aspectos, né? No aspecto tecnológico, no aspecto pessoas, né? No aspecto conscientização, né? E aí, quando eu olho essa cartilha, ela foi toda cumprida ali, né? Eu na minha visão de conselheiro. E isso é muito positivo. Então, eu acho que pegando essa fotografia e tentando replicar ela ali na extrapolação, eu acho que é mais ou menos isso que todo conselheiro tem que perceber, né? A questão não é só você colocar o foco nos incidentes. É claro que o incidente acontece e na hora você quer saber, o plano de contingência foi acionado, você entra ali no olho no furacão. Mas eu acho que o foco é não deixar essa água ficar morna e esfriar,
né? Eu acho que o assunto cyber hoje é um assunto que ele tem que ser pauta contínua de conselhos e comitês, né? Porque são ameaças muito concretas e dinâmicas, né? Você não passa pelo problema e ufa, passamos, né, pessoal? Que bom, hein? Vamos esperar o próximo agora e a gente vai se dar bem na próxima vez, né? Você não espera a próxima vez, né? Você fica cada vez melhor por uma ameaça que evolui muito, né? E agora mais do que nunca, né? Porque não quero cair aqui na vala da inteligência artificial, que é um assunto que dá pano para manga, né? Mas você pega os hackers empregando um tipo de tecnologia turbinada, né? Para fazer com que os ataques sejam cada vez mais massivos, né? E profundos, né? E violentos, né? Então, a sua defesa tem que ser tão robusta quanto isso, né? E não dá para você ficar esperando para receber um outro ataque. O outro ataque será forte demais para você resistir. Então, o conselho agora precisa provocar essa questão, né? Zona de conforto não deve existir nunca em cyber e zona de conforto não deve reger o conselho na temática cibersegurança, conselhos, comitês, etc. Sim. Eu tenho uma palestra que chama Jogos Infinitos, que eu relaciono exatamente com isso. Lógico que ela está muito relacionada aos negócios, que já é conhecido, mas eu relaciono com cibersegurança também. Porque a partir do momento que você tem aquela mentalidade de ganhar do atacante, você está só, né, indo contra alguém que quer estar perpetuando no jogo o maior tempo possível, porque ele quer ter essa receita recorrente do lado dele. Então sempre vai ser aquela briga de gato e rato, né? A partir do momento que nós elevamos a barra, sim, do outro lado ele também vai buscar uma nova abordagem, mas nunca com a cabeça de ganhar um do outro, mas que a gente, né, tem essa perpetuidade. Agora tem uma questão que eu acho que conecta com a pergunta que o Cris fez no começo, que é a questão desse amadurecimento, dessa cartilha que precisa ser completada, né, que eu mencionei, envolve também o amadurecimento da relação, né, do CISO, do pessoal de cybersecurity em geral, com os demais órgãos de governança, né? Então, a própria interação com o conselho, né, precisa ser azeitada, né? E eu acho que isso aconteceu muito. Nas empresas que eu acompanhei ataques, eu percebi esse amadurecimento acontecendo. E eu acho que tem um trilho que precisa ser traçado para isso, sabe? Acho que tem que ter uma aceleração desse amadurecimento da relação, porque isso contribui muito, sabe? Basicamente, acho que é essa a visão. Deixa eu fazer uma pergunta fora do que a gente tinha previsto, mas eu fiquei curioso. O nosso telefone já tocou N vezes para falar sobre um incidente cibernético nas nossas empresas. Como é que você recebeu? Qual foi a sua reação a receber essa informação? Acho que é uma excelente pergunta, porque você pode fazer a contraposição disso com o que deve ter passado na cabeça de um CISO, né? O CISO, eu tenho certeza que ele não dormiu a noite inteira, né? Mas não que não tenha deixado de me preocupar no momento em que esse telefone tocou, né? Isso aconteceu, de fato. Telefone, WhatsApp, o que seja. Mas o que vem na cabeça nesse momento agora é a hora de mostrar que os mecanismos devem existir para valer, né? E não só pro forma, né? Então, todo mundo fala ali na hora, em tempo de paz, né? Em plano de contingência, todo mundo fala que testou. E aí tem nomes bonitos, né? BIA, né? Business Impact Analysis, né? Business Continuity, né? Sempre em inglês fica mais chique, né? Então, o pessoal sempre fala essas coisas em tempo de paz, né? E quando o ataque acontece, é como se acionasse um modo, agora vamos ver se tudo isso é verdade, ou se é bullshit. E, é claro, a gente está torcendo para que seja verdade, né? E quando a gente começa a perceber que, tinha um plano de contingência, o plano de contingência tem uma coerência, tem uma lógica interessante e aparentemente efetiva. Está sendo seguido, não tem ninguém caminhando uma trilha paralela. O backup funcionou. O backup funcionou. Você vai se aliviando nesse momento e você vai percebendo que os mecanismos estão sendo consagrados nesse momento, né? E eu acho que isso é importante para esse aprendizado, para esse learning organization que a gente estava falando, né? Acho que é interessante porque a gente acaba acompanhando, né? E inclusive usa como benchmark os casos que aconteceram, né? Uhum. Aprender com o seu erro é importante, mas aprender com os erros dos outros também eu acho que dói menos. Né? E muitas vezes a gente vê histórias quase que heróicas. Sim. Que não, porque a gente viramos noites, fizemos tudo. Mas quando você para pensar, justamente é um desafio nos processos. Quando eu escuto histórias heróicas, eu vejo, peraí, algo não estava preparado.
O heroísmo demonstra a falta de planejamento e a falta de preparação. Porque tem que estar pronto. É igual você falou, o procedimento de acionamento, de logística, os seus parceiros que vão te apoiar na recuperação, o plano de comunicação tem que estar azeitado. Aqui a gente já vai filosofar um pouquinho, tá? Se vocês me permitirem, tá? Pessoal, mas eu acho assim que o amadurecimento dos CISOs tem muito a ver com essa abertura mental, né, para esses aprendizados, sabe? E aí tem a ver com negócios, inclusive, né? Eu acho que o tipo de pensamento que tem que acontecer é que o negócio tem as suas vulnerabilidades. Então, nesse momento, você entender do negócio é muito importante. O que está no seu plano de contingência tem que refletir relevâncias, prioridades definidas. E foram definidas com base em critérios de negócio. Então, se você sofreu um ataque muito severo, né, eventualmente você vai ter que deixar de lado algum business operation que é irrelevante para a organização, né? Esse pensamento é um pensamento que com certeza está claro na cabeça do CEO, mas o CISO deveria nesse momento ser praticamente um clone do CEO em termos de leitura de relevância do negócio, sabe? Então, mas você não aprende isso quando está sendo atacado, né? Não é naquele momento que você vai aprender, né? Então, esse aprendizado é um aprendizado pré-ataque, né? O CISO hoje, ele precisa entender do negócio para ter uma cabeça similar à cabeça do CEO em termos de avaliação de relevâncias, avaliações de decisões difíceis que precisam ser tomadas numa situação de crise, né? Então, eu acho que aí tem o lado positivo da coisa. Esse aprendizado, ele segue muito essa dinâmica, né, dessa abertura de entender o incidente e de abstrair, de cruzar isso com o seu conhecimento de negócio, né, e fazer isso caminhar na direção exata que precisa caminhar, né? Então, transcende um pouco a questão de simplesmente você fez um bom BIA, né? Vai mais para uma questão de discernimento de negócio, tá? Eu acho que com essa grande colocação e filosofia, a gente vai ter que caminhar para o final. Infelizmente, temos um limite de horário, temos que respeitá-lo, mas acho que esse papo iria até amanhã. Olha que bacana. E se o pessoal quiser te contatar, conhecer um pouco mais do trabalho, como eles podem chegar até você? Tá. Eu queria, de certa forma, assim, colocar uma das minhas empresas ali como um ponto de contato, né? Então, pode me contatar pelo meu nome mesmo, Felício, @ o nome da minha empresa, que é transcendence.com.br. É a empresa que transaciona empresas de M&A, né? E ali a gente pode conversar livremente sobre cyber, sobre conselhos, sobre dar conselhos para quem me pergunta, né? E você gostaria de encerrar com alguma mensagem, alguma coisa que te chamou a atenção desse bate-papo? Tá. Bom, a primeira mensagem é de agradecimento mesmo. Eu acho que eu agradeço, o mercado agradece por esse posicionamento de vocês, né? Eu acho que a combinação, né, dos dois posicionamentos, né, conselho com o tema cyber, né, foi brilhante, né? Então, antes de mais nada, gratidão e parabéns a vocês. Ao mesmo tempo, eu queria deixar uma mensagem assim, né? O mercado precisa evoluir, né? E eu acho que tem um trabalho colaborativo nessa evolução, né? Então, por exemplo, o middle market está muito desassistido, né? Então, aí uma mensagem para os empresários de startups que poderiam surgir para assistir as empresas de médio porte que necessitam se proteger de ataques, né? Muito mal assistido, né? Para as grandes empresas, eu acho que colocar o CISO dentro das reuniões de conselho, né, dentro das reuniões de comitê, como uma disciplina, né, e não como uma coisa esporádica, né, eu acho que é vital, né, vital. E isso não é uma coisa de momento, não é um modismo, né, isso veio para ficar. É essa percepção que eu tenho, essa mensagem aí que eu poderia passar, tá bom? Eu adorei. E o Glauco? Só agradecer. Felício, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter batido esse papo com a gente, ter compartilhado sua experiência, sua vivência, o que você já passou aqui de incidente, mostrar pra gente como é que é o bastidor de um negócio desse. Só agradecimento e espero que tenha sido muito bom para todos que estão assistindo também.
Maravilha, agradeço a vocês todos, viu? Muito bom. Valeu, muito bom. Cris, algumas palavras finais? Só agradeço, prazer em conhecê-lo, eu não te conhecia, muito bacana te conhecer, obrigado por contribuir aí com a jornada nossa e de outros CISOs. Excelente, meu amigo, muito obrigado. E para você que gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o conteúdo em primeira mão e compartilhe para os seus amigos, familiares e colaboradores para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e a gente possa elevar a maturidade do nosso mercado e que cibersegurança não se torne um risco tão relevante quanto ele é hoje. Muito obrigado.